embora tenha algumas ovelhas que moram no hemisfério sul. Macapá tem 2 estados e nenhuma outra cidade na nossa dele. É uma cidade do Brasil. Ele é a única capital do norte banhada pelo rio Amazonas. Eu preparei 3 palestras com base no material que eu já fui juntando, que eu tenho, que eu completei, que eu enxerguei, que eu revi. Pretendo mais tarde fazer um livro estudado em teologia da igreja. Sobre o livro, eu queria dar uma pequena palavra. Eu trouxe alguns dos meus livros, 16 títulos. Foi um acerto da pastora Global. Eu não vivo de vender livros, sou um péssimo vendedor. Já chego com toda a classe dizendo: se não vai ler, não compre. Por uma ocasião, eu preguei numa igreja, e o pastor, muito bem intencionado, mas acho que ele era um rico de que sabia tudo, disse assim: os irmãos, comprem um livro para ajudar o eleitor. Eu não preciso de ajuda, eu tenho sustento e tenho sustento decente. Quem escreve é como quem pinta e como quem compõe. Quem pinta quer que seu quadro seja visto. Ninguém quer que alguém compre um quadro seu e ele não, mas comprou para ajudar. Quem compõe quer ser tocado, cantado, exibido, e não que alguém compre a sua pauta e envie depois uma pasta. Sem pedantismo, sem diagnóstico. Eu sou o maior autor batista brasileiro. O ex-padre Aníbal Pereira Reis escreveu 28 livros. Eu tenho 36 e 2 devem sair agora, ainda no primeiro semestre. Um foi traduzido para o espanhol. Eu trouxe uma relação de comentários bíblicos, alguns sobre igreja, sobre família, sobre casamento. Os irmãos podem adquirir, mas não é me ajudar. Eu não preciso de ajuda. Eu quero falar esta noite sobre o embrião da igreja. Na sua apostila, se você está com ela, não está gravando, mas abra, por favor, a sua Bíblia em Marcos 3, de 13 a 19. E se eu puser de pé, eu lhes agradeço e eu faço a leitura em Marcos 3, 13 a 19. A ata da fundação de um grupo religioso. Não é um relato fortuito, não é um relato seco. Nós perdemos muito quando fazemos uma leitura linear das Escrituras, como se estivéssemos vendo uma bula de remédio, um romance, exatamente o que está por ali escrito, sem entender que por trás está toda uma cultura e algumas pistas que nos ajudam muito no entendimento do texto. Marcos 3, de 13 a 19, mostra como Jesus escolheu os 12. Foi muito bem planejado. O evento foi calculado. E o texto, como eu disse, linearmente não relata a escolha dos 12. Mas o seu plano de fundo, as suas nuances, ele traz um grande ensino teológico. Eu tenho este título de embrião da igreja por uma razão. Talvez uma das questões seja definir quando começa a igreja. Calvino disse que ela começa no Éden, porque no Éden já havia gente para Deus, que é símbolo da igreja. Paulo, no texto de Efésios 1,4, diz: ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Potencialmente a igreja existia na eternidade no coração de Deus. Você está lá bem trancado, estou escrevendo uma Bíblia nova, e nessa Bíblia eu estou sentindo que também de café, de vitamina, de delícia. Mas aí, voltando às coisas relevantes, em termos funcionais, para mim a igreja surge aqui embrionariamente. Eu vou começar
começar nossas considerações com esse texto, porque ele vai nos deixando indicações muito precisas do que é a igreja do Senhor. O conceito de igreja está muito diluído em nossos dias. Qualquer um pode alugar uma portinha comercial e colocar um nome exótico, escravótico. Pronto, temos mais uma igreja. Alguns entendem o fenômeno da igreja como uma ótica de comportamento. E com isso fazem da igreja um mero behaviorismo espiritual. É óbvio que ser igreja implica uma postura ética, um compromisso moral junto ao mundo, um comportamento novo. Se lembram da estrutura das cartas de Paulo, nas recomendações éticas, Paulo usa muito essas duas expressões, eres e sois. Fostes, mas agora sois, mostrando que uma era a conduta da pessoa antes de se tornar igreja e que é outra agora a sua conduta. Tudo bem? O fato de ser igreja implica um determinado tipo de procedimento. Mas isto é consequência de ser igreja e não o ser igreja. Isto vem depois, ou vem antes. Outros, e isso está muito forte em nosso meio, enxergam a igreja somente pelo âmbito de curas, de dons e de bênçãos. E aí a competição é feroz. Em Macapá, as duas igrejas neopentecostais na mesma rua, uma colocou a faixa, aqui é o lugar da bênção. Aí a outra colocou, aqui a bênção é maior. Parece comércio vendendo pizza. A nossa pizza é feita em forno de lenha, é melhor que a outra. Outros enxergam a igreja pelo âmbito de transformação social. Igreja tem a ver com isso, mas este não pode ser o princípio hermenêutico para se analisar a igreja. E muitas vezes, quando a igreja tem esta visão como seu carro-chefe, a transformação social, não é raro que ela se encante com determinadas ideologias e com determinados partidos políticos. E a história nos ensina, e preciso lembrar, o educador do ensino, a única lição que a história nos ensina é que nós não aprendemos nada com as lições da história. Mas então vamos colocar aspas, a única lição que a história nos ensina é que todas as vezes que a igreja se alia a uma determinada ideologia política, é cooptada pelo sistema, é usada e depois descartada. É muito problemático quando uma faceta do Evangelho é mostrada como sendo todo o Evangelho. E quando a igreja é analisada por uma parte, ao invés de se ter o conceito de igreja pela visão do todo. Então nós ficamos com uma visão fragmentária, não raro herética. Aliás, heresia vem do grego raies, que não significa erro, mas escolha. O uso inicial da palavra nos termos neotestamentários trazia a ideia de facciosidade. Fazia-se uma escolha facciosa, não de todo errado, mas de uma parte da verdade que era superdimensionada como sendo a verdade. Então nós vemos igreja dos sinais de poder, ou seja, determinados eventos são mostrados como sendo a essência da igreja. Vamos ao texto. Em Marcos, se os irmãos observaram, o início da pregação do Evangelho começa no deserto. Marcos 1:3. Voz do que clama no deserto. O princípio da pregação do Evangelho em Marcos está no deserto. Os primeiros batismos em Marcos são efetuados no deserto. 1:4. Assim apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Por que no deserto? Uma estratégia.
deserto que Moisés, o fundador da primeira comunidade chamada de povo de Deus, Israel, viveu parte da sua vida. Foi no deserto por 40 anos que Israel peregrinou a terra prometida. Elias andou pelo deserto 40 dias, no Hebreus 19:8. O convertido Paulo andou pelo deserto. Em Apocalipse 16:2, perseguida pelo dragão, a mulher vai para o deserto. Foi no deserto que Deus encontrou Moisés e começou o processo de libertação de Israel. Foi também no deserto, quando Judá regressou de Babilônia, que Deus começou o processo de reconstrução do seu povo. Então o deserto ocupa um lugar especial na revelação bíblica. Sem forçar a situação, até porque eu preguei um sermão com este título, queria que anulava o meu sermão, a teologia do deserto, nós podemos dizer que há uma teologia do deserto nas Escrituras. Mas não é tanta questão geográfica. É que deserto na Bíblia é lugar de solidão, de sofrimento e de crise. Mas deserto também é lugar de encontro com Deus, de viver com Ele, de ter experiência com Ele, de ser transformado como Jacó, de ser recuperado como Elias. Já basta, Senhor, me tira a vida, eu quero morrer, e de ser o seu povo. Foi no deserto que Israel viveu suas primeiras experiências com Deus, recebeu a lei, foi constituída como nação, deixou de ser uma massa de escravos. Então o Evangelho começa no deserto, porque o Evangelho é a mensagem do encontro com Deus e a chamada para se ser povo de Deus. Gênesis começa no princípio. É a história da criação, do início de Israel, as raízes mais longínquas. No capítulo 12, começa a história de Israel. Marcos começa com esta palavra, princípio. É a primeira palavra de Marcos. Marcos também está escrevendo com Gênesis. Marcos também está tratando das origens, a origem do novo povo de Deus, a origem de Deus. Uma nova revelação está sendo escrita, um novo povo está surgindo, uma nova etapa do processo de Deus lidar com a humanidade começa a aflorar no Evangelho de Marcos. O judaísmo ensinava que Deus estava no templo. O Evangelho chega dizendo que Deus está no deserto. Deus está no lugar de sofrimento. Deus está na solidão e nas crises dos homens. A descrição das roupas do Batista, o padre, com a descrição das roupas de Elias. Ele é o novo Elias. Elias recusou a religião estatal corrompida e subvencionada por Jezabel. O Batista também está à margem da religião estatal, o judaísmo. E é significativo que Jesus nunca tenha se mostrado empolgado com o judaísmo, nem com o templo. Mestre, olha que templo, que construção, que maravilha! Há uma festa em Jerusalém. Todo mundo vai para o templo. Ele vai para o tanque de Betesda, onde estão os homens que não podem entrar no templo. Coxos, mancos, aleijados. Isso é muito interessante, porque uma das maiores dificuldades nossas é evitar a estatização da fé, a estatização da religião, a burocratização de Deus, por tentar encapsular o Evangelho e engavetar. Mas a questão que vai aparecer desde o início em Marcos é esta: vocês querem Deus? Ele não está no templo, ele não está na pompa do judaísmo, ele está no deserto. É no deserto que o Batista prega e batiza. E é no deserto que Jesus vem pregando depois da tentação. Tanto o precursor como Jesus
estão no deserto. Eu vou andar por um terreno minado, mas entendam bem aqui. Não precisam me crucificar no primeiro dia, mas espera essa fala. É bom observar os dois limites do Evangelho de Marcos. Ele começa no deserto, 1:3. E com toda aquela discussão, o long end, onde termina, o relato de Marcos vai terminar nesse ponto. Não vai entrar nessa década de crítica dos teólogos, não é o Evangelho de Marcos. Capítulo 34 de Deuteronômio faz parte da palavra de Deus. Deuteronômio foi escrito por Moisés, mas Moisés vai escrever no capítulo 34 a acerca de Deus que ele psicografou alguma coisa depois da sua morte. Mas Deus não está no tempo, mas no risco que está a margem da pomba, que vem do deserto e termina na sepultura vazia. O sentido teológico é todo ano do tempo ser tangenciado, da religião estatal ser tangenciada, que nas páginas finais da Bíblia aparece a única cidade do mundo sem ter. Quando a gente vê Apocalipse 21:22. O que Niemeyer tentou fazer no Brasil e não conseguiu na sua visão de marxista, Deus fez. A Nova Jerusalém é a cidade perfeita, não tem tempo. Ele é posto de lado. Mas vamos voltar à chamada dos 12. Tudo isso é para ver que o Evangelho começou no deserto. Vamos dar uma maquinada na nossa geografia e sair do deserto. A chamada dos 12 acontece num monte. Cara, sobre um monte para escolher 12. É isso mesmo. Depois Jesus subiu ao monte e chamou os que ele mesmo disse. E este chegou ao monte. Agora precisamos pensar nisso. O monte é o oposto de deserto. O monte é o local das grandes revelações de Deus nas Escrituras. Sinai, o Ebal, o Gerizim, o Sermão do Monte, a Transfiguração, o Calvário, a grande comissão. Tudo isso acontece no monte. O que sucede no monte é relevante nas Escrituras. É de lá que vem o socorro divino. Eleva os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro. Monte é o lugar dos atos divinos. Então a escolha dos 12 é feita no monte. O Evangelho vem do deserto. A escolha dos 12 que são o embrião da igreja, que vão gerar a igreja, é feita no monte. No monte. Premeditadamente Jesus soleniza a chamada dos 12. Não é um ato fortuito. Tem raízes na história da revelação. A lei foi dada no monte. E agora, alguma coisa de novo vai acontecer no monte. Vamos cotejar um pouco Marcos com Mateus. Mateus põe a escolha dos 12 antes do Sermão do Monte. No segundo texto, lá em Mateus 10, ele vai narrar a concessão de poder aos 12. A estrutura do pensamento de Mateus é clara. Ele associa a escolha dos 12 com a ética do reino, que é mostrada no Sermão do Monte, e com a concessão de autoridade para agir nos povos. Esta é a estrutura de Mateus. Os 12 são escolhidos, os 12 têm uma ética e os 12 têm agora uma capacitação para agir no mundo. Marcos, na sua linha, não se preocupa com a ética do reino, mas especificamente com a escolha dos 12. E eu chamo a sua atenção para algumas particularidades. Chamou os que ele mesmo quis. É um ato soberano de sua vontade. Ele chama quem ele quer. Ninguém se capacita, ninguém diz, me chama, por favor. Chamou os que ele quis.
e estes foram até ele. Jesus escolhe os 12 para que vivam com ele, participem da obra e do ministério dele, sejam suas testemunhas e continuadores do seu trabalho. No versículo 15, nós lemos para que tivessem autoridade para expulsar demônios. Autoridade porque ele exorcia, é algo de fora que eles não tinham e ele deu. Porque estas eram credenciais dele. Ele expulsaram demônios em 26 e 32. E o povo ficou de negativo. O que é esse? O que é isso? Uma doutrina nova e com autoridade. Porque ele ordena aos demônios, eles se calam. Agora, esta autoridade que ele tem, ele aufere aos 12. Em 1,27 de Marcos, eu vou ler o texto, nós vemos que a expulsão de demônios legitima a autoridade de Jesus. E todos se maravilharam a ponto de levantarem entre si. O que é isso? Um novo ensino com autoridade. Notaram que Marcos não coloca um novo pregador com autoridade? Marcos coloca um novo ensino com autoridade. E aí, personaliza, pois ele ordena os espíritos imundos e eles lhe obedecem. Agora, esta autoridade dele é atribuída aos 12. Os 12 recebem as credenciais de Jesus, que mostram que ele estava trazendo uma doutrina nova. Já aprendemos uma coisa: com Jesus está surgindo algo novo no mundo. E os 12, como igreja embrionária, vão continuar a mostrar que surgiu algo novo no mundo. Em relação a Israel, a igreja tem uma continuidade, uma descontinuidade. Continuidade é que ela é o novo povo de Deus. A descontinuidade é que ele é algo completamente diferente. Particularmente, respeito sua postura, sua posição, mas eu não gosto quando se usa o termo a igreja judaica, a igreja do Antigo Testamento. Não a igreja do Antigo Testamento. A igreja é um fenômeno do Novo Testamento. Ela só existe porque Jesus existe. É algo completamente novo. A igreja então vai continuar o ministério do Salvador. Ela é o seu corpo, ela é a sua presença neste mundo. E ele age que se manifesta ao mundo por meio da igreja. Irmãos, quão sério é essa igreja? E quão sério é conduzir uma igreja? É um fato. Eu me converti com 15 anos, fui para o seminário com 19. Com 23 anos eu fui consagrado. Era o sonho da minha vida. Um dia que eu me ajoelhei em posição de mãos, eu fiquei tão apavorado, que mais de uma vez eu quase levantei e falei: para que eu não quero mais, eu te medo. Eu nunca acreditei que eu fosse completar 10 anos de missão. Não que não valesse a pena, mas é que eu me conheço. Eu achava que eu nem ia ter feito. Eu tenho 41 anos de ministério. Eu tenho uma frustração enorme. Porque eu não tenho mais 41 anos pela frente. Eu tenho uma frustração muito grande. A minha frustração é muito doente, chega. O dia que eu não quero mais ser pastor, então é melhor morrer, que nem vale mais a pena continuar vivendo. Mas é uma responsabilidade enorme, e ao mesmo tempo é fantástico. A igreja é a instituição mais fascinante da face da terra. Nós falamos muito da família, que a família nasceu do ego. É bonito, realmente a família nasceu do ego. Mas não ficou bestificado quando viu ela. As mulheres têm esse poder de desnortear os homens. Aí ele faz a primeira coisa: osso do meu osso, carne da minha carne, fica até boa. Mas a igreja já existia antes do ego. Ele nos escolheu antes da formação. Na eternidade não vai haver igreja, não vai haver família. Na ressurreição não se casa, nem se não casa. Já matei. Eu casaria de novo com Deus. Mas você vai ver igreja. A igreja começa na eternidade e rompe na história pela vida e obra do mais fantástico homem que já existiu. E
e depois volta para a eternidade. Igreja original. E quando nós chegamos a Efésios 3:10, nós levamos um susto com a declaração de Paulo. Para que agora, por meio da igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada aos principados e poderes das regiões celestiais. Vocês prestaram atenção no que Paulo está dizendo? A igreja se orando a anjos, a igreja pedindo para os anjos ficarem fortes para batalhar por elas, e Paulo diz que os anjos se debruçam sobre a igreja para conhecer a sabedoria de Deus. A igreja é uma manifestação do poder da sabedoria de Deus. Em Cristo nós vivemos em meio do único Deus nesse carro livre, os anjos dizem coisa bonita. Como é que Deus colocou lado a lado no banco da igreja um irmão que tem doutorado e um irmão que é perfeito? Como é que Deus juntou essas pessoas? Igreja não é um acidente. Ela nasce na eternidade do coração de Deus. E Jesus vai paulatinamente dramatizando, ensaiando e transmitindo todas as educações de seu Deus. A nossa leitura é linear. Esses homens estavam impregnados de todas estas coisas que para nós estão em segundo plano. Mas na comunicação gramática do oriental, que não é uma comunicação verbal, mas é verbal, gestual e incidental, os incidentes têm a ver alguma coisa estava sendo ensinada. O Evangelho nasce no deserto e a igreja é escolhida como um ato divino no monte. É algo novo, é algo histórico e é algo tão profundo como os grandes eventos do passado. Mas quem são esses homens? Onde é que estão? Quem são, melhor dizendo, esses nossos ancestrais como igreja? Está bem, o Evangelho vem do deserto, os 12 que são o embrião da igreja são escolhidos no monte, solenizando e ligando com atos da revelação. Então, a escolha dos 12 é um ato de revelação. Mas quem são esses 12? As listas divergem por alguns motivos. Alguns chamam de nome, há nomes em aramaico e grego, mas isso é secundário. O fundamental é isto: eles eram pessoas diferentes. 2 são chamados filhos do trovão. Não é porque tivessem voz de baixo profundo. Jesus tinha senso de humor. Ele gostava até de brincar com os discípulos, apelidou os 2 de filhos do trovão. Senhor, quer que a gente faça descer fogo do céu e comece a chutar? Até parece que ele estava com essa bola toda. Mas era temperamentais. Ele chamou os anos temperamentais de gênio explosivo. É pena que existem muitos filhos do trovão em nossas igrejas, principalmente em assembleias, de assembleias de convenção. Simão é chamado de cananeiro em 3:18. Alguns interpretam como se fosse um zelote ou guerreiro. Judas é chamado de Iscariote. Para alguns, Isqueriote, homem de Queriote. Ele seria o único não galileu do grupo, se essa teoria prevalecer. Oscar Kuhlman tem livrinhos que vocês acharem no selo que está escutado contra Jesus Cristo e os revolucionários do seu tempo. Oscar Kuhlman identifica Iscariote como homem sicário, ou homem primário, que Judas seria, junto com Simão, um guerreiro. Ao mesmo tempo, Mateus é um cobrador de impostos. Ele é servo do poder dominante sobre Jerusalém. Numa linguagem
nós devemos aprender da igreja? Nós queremos pasteurização. Nós queremos clones uns dos outros. Queremos uniformidade na igreja. Ele quer diversidade. 1 Coríntios 1, 27 a 30, ora, sois corpo de Cristo, e individualmente seus membros. E a uns Deus pôs na igreja, primeiro apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, depois operadores de milagres, depois dons de cura, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos mestres, são todos operadores de milagres. Todos têm dom de curar. Falam todos em línguas, interpretam todos, são perguntas retóricas. Não. Há uma diversidade de dons. Algum tempo atrás, eu fui pregar no congresso de jovens. Então chegou a hora que as pessoas de bom senso, de teologia sadia, têm a hora do louvor. Aí havia um parênteses, você não pensa que todo culto fosse dado de louvor. A busca tem louvor, deixa eu falar. Então lá estava o dirigente de louvor. Era um congresso de jovens, eu era o orador, e hoje, com quase 70 anos, eu nessa cara, quando eu tinha 25, eu enganava. E ele queria que nós cantássemos 3 palavrinhas só, eu aprendi de e que todos fizessem gestos. Eu já nasci com eu já nasci com 40 anos, eu sou lacônico e sou surdo. Não faz profetia fazer gestos, é uma apóstolo que faz. Eu costumo dizer que eu sou o tipo paulista do interior, eu acho 20 horas no sujeito e não dou bom dia porque eu fui representado. Mas eu nem me senti ajustado, crente, não é só. Minha esposa que não conhece, ela diz assim. Ele queria um culto descontraído. Gente, não existe descontração por hora. Fique descontraído. Se eu estiver de bermuda, sem camisa na rua, eu estarei bastante contraído. Se eu estiver de paletó gravado, eu estarei descontraído. Seja descontraído, ninguém fica descontraído por hora. Mas ele me viu sem fazer gestos. Aí disse: você é aí, moço? Não seja carnal. Seja espirituoso, faça os gestos. Filho de português, não prima muito pela finesse, quase que eu digo para vai te cantar. Quando ele deu a palavra, ele viu que era o preletor, ele não sabia onde enfiar a cara. Fica feio uma rua de imitar a criancinha, mas a pessoa achava que o assunto que ele fazia era a mesma coisa. Isso tem lá, mas muitas vezes na igreja nós temos estereótipo e queremos que todos sejam pasteurizados por ele. E se alguém não se encaixa em nosso modelo, nós consideramos carnal como crente de segunda classe. Igreja é lugar de diversidade, não de cópias cheias e não de cor. E eu tenho até receio de que chamam de discipulado. Já vi garotos do Nordeste discipulados com cenários norte-americanos, que até o jeito de falar de americano, a igreja, você não fala assim. Jesus disse, que devemos. Não estou apostrofando missionários, nem o seu mérito de evangelização nessa pátria, mas o conceito de discipulado e às vezes de igreja que nós temos. Reproduzir pessoas a nossa própria imagem e semelhança. A beleza da igreja é que ela é diversa e única, como um mosaico. Um mosaico você compõe de peças iguais, mas de peças diferentes que se interligam. Isso nos ajudaria muito a entender pessoas diferentes. Eu tenho uma ovelha que é muito expansiva. E ela é casada com um homem que é bem bacana. Os dois fazem um casal bem curioso. De vez em quando ele diz assim, pastor, está vendo que eu sou, pastor, eu preciso de oração. E os dois dividem bem, eles acreditam.
quando ministrar sobre as diferenças. Eu estou citando isso porque às vezes nós temos diferença de jeito de ser e estigmatizamos uma pessoa ou como espiritual ou como mundano, porque ela não tem aquele jeito nosso. Acho que só acontece isso no Inacapá. Mas se lá em Inacapá 10 pessoas forem na frente, no mesmo grupo, as 10 vão chegar e dizer: graças a Deus, amar a igreja. Amém? Amém, irmãos? Mas amém. Não é que coisa horrível? Como 10 pessoas, a gente tem que gritar amém 30 vezes. Então eu faço isso. Quando eu cheguei, foi uma extremação, pastor. Ao lado de Judas, tem uma expressão muito curiosa, aquele que o traiu. Vocês já notaram que isso aparece na hora em que Jesus escolhe os 12? Na relação dos 12 escolhidos, recém-escolhidos, já está a nota de que a traição vai acontecer. E logo depois, vejam como Marcos é sábio. Logo depois desta última expressão, encerrada a narrativa da escolha dos discípulos, vem a questão do pecado perdoado. Uma dica de hermenêutica de graça. Nós damos muito valor ao método histórico gramatical, que eu acho bom. Mas junto ao método gramático histórico, analisa a estrutura do livro. Como é que o livro foi composto? Porque os autores bíblicos ensinaram não só como o que disseram, mas como disseram. A forma como aquilo foi estruturado. Por que isto está neste lugar, neste momento? Porque aquilo é o meu lugar. Mas vamos em frente. A escolha dos 12, que a igreja embrionada mostra que a igreja não está num contexto ósseo, mas sombrio. A estrutura de Marcos põe os 12 num contexto de traição, o que o havia de cair e logo depois de blasfêmia. Relata o pecado perdoado. A traição, nuvem negra do Evangelho, já está pairando como algo deprimente. A igreja já surge com a nota de que a traição vai acontecer. Em Lucas 6, 12 a 16, há uma relação dos 12. Só que Lucas põe algo que Marcos não põe. Diz que Jesus passou a noite toda em oração e escolheu os 12. Na minha primeira Bíblia de estudos, então eu anotei do lado, passou a noite toda em oração e escolheu Judas. Isso me deixa explicado. Ele passou a noite toda orando para escolher aquele camarada. Ele teria falhado na oração, ou mal, ou o pai não orientou direito. Como sucedeu isto? João 17:12 me respondeu: e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Não vou discutir a questão de predestinação de Judas, não discuto em lugar nenhum e é irrelevante, como alguns gostam de fazer. A questão é outra, eu chamo a sua atenção. Desde o seu embrião, a igreja está sob o signo do mistério de Deus. A igreja não tem união. Pelo contrário, a igreja sofre. O mal rodeia a igreja. O mal se infiltra na igreja. A igreja não está numa redoma divina. A denominação que prega pare de sofrer tem uma visão teológica míope e tem uma visão deformada do mundo. A igreja tem que conviver com o mal. O mal não derruba a igreja, mas ela aflige. Na sua própria experiência espiritual, você vai reconhecer isso. Você tem que conviver com o mal. Se você é um crente honesto, muitas vezes você deve ter dito como Paulo: e se o bem que eu quero, esse eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte?
Nós não apenas o mal no nível individual da presença da natureza pecaminosa, mas o mal social, o mal espiritual, o mal do poder satânico. Rodeia a igreja e não poucas vezes invade a igreja. E muitas vezes a igreja tem sofrido males terríveis, mas ela sobrevive ao mal. Ela é divina na sua origem. E por isso ela é inatível. É isso que termina a perseverar no ministério. Nós não estamos envolvidos numa causa que pode ou não dar certo. É um jogo de cartas marcadas, vai dar certo. Amém. Como diz o Apocalipse, ele saiu vitorioso para vencer. Mas isso também nos ajuda a evitar a infantilidade do neopentecostalismo, de confundir a igreja militante com a igreja triunfante. Nós não somos a igreja triunfante. Nós somos a igreja militante. A igreja que luta e que sofre. Eu cito aqui uma oração de Søren Kierkegaard. É o nome do meu gato assim também. Søren Kierkegaard. Aqui no mundo não é o lugar da tua igreja triunfante, mas somente da igreja militante. Mas se esta combater, ninguém poderá expulsar do mundo, porque tu te fazes dela fiador. Se ao contrário, ela cisma dever triunfar neste mundo, aí te ela então passa de subtrais a tua assistência, se ela desaparece, pois que se confundiu com o mundo. Nós não vamos chamar de para o mundo, nós vamos chamar de para nós. O trono virá no final. Mas por enquanto, nós somos a igreja do luta e do sofre. Se o mal estava presente no embrião da igreja, se o mal estava presente no grupo de Jesus, como é que nós ousamos pensar que o mal não está presente na igreja? Isso também nos adverte com a ingenuidade de desculpar tudo, dizendo não julgueis. Julguem sim, porque o apóstolo Paulo disse à igreja de Corinto: tira esse inimigo do meio de vós. Um pequeno parênteses. Permita-me uma nota de humor, amigo, uma fofoca santa. Ontem foi deflagrada a operação EcoS, assim saiu gravado pela Polícia Federal em Macapá. A Polícia Federal já tinha ido lá, pedido do governador, do vice-secretário de Educação. Agora prendeu de novo um grupo de políticos. E a operação se chama igreja. Só isso. Vocês são inteligentes. Vão fazer as relações necessárias. Um olhar para quem faz parte do embrião da igreja nos ajuda a saber mais sobre ele. A igreja é uma comunidade com diversidade, onde todos têm espaço e valor, todos devem viver em unidade, e a igreja é uma comunidade que enfrenta lutas e sofre. Enfrenta lutas, mas é inativa. Eu disse que eu cheguei no seminário com 19 anos, é o auge do existencialismo. Thomas Altanzi e William Hegel lançaram o livro A Morte de Deus. Surgiu a teologia da morte de Deus. Porque eu sempre achei estranho aqueles teólogos da morte de Deus nunca entenderam que matando o patrão eles ficavam desempregados. Mas dominados por uma visão do existencialismo, massificados pelo marxismo, preconizando seu fim da igreja. No seminário que eu estudei, eu vi muitos seminaristas dizendo que a igreja estava com os dias contados. O muro de Berlim caiu. Só existem marxistas hoje na Coreia do Norte e nas universidades brasileiras. Nós chamamos de atraso cultural. O existencialismo piorou. E a igreja tem um lado terrível, sabe? A igreja
igreja teve o hábito de sepultar os seus coveiros. Ela continua os seus coveiros no mar. E nós entramos no terceiro milênio com a igreja experimentando um veludo nunca experimentado na história. Amém. Mais forte do que qualquer época. E sofrendo poder no Islã, na China, em vários lugares. Mas a igreja não atinge. A finalidade da igreja, estou na página 6, são 25 páginas, então se situa. Então designou 12. Por que 12? Por que não 20? Por que não 30? Por que não 50? Por que tinha que ser 12? Porque 12 é um número simbólico. Na simbologia judaica, 12 traz a ideia de unidade e totalidade do povo de Deus. 12 é o número de meses do ano, uma coisa completa. No peitoral do sacerdote, está lá em Êxodo 28 e 21, 12 pedras, uma para cada tribo de Israel. Não se choque na heresia, mas já notaram que as 12 tribos eram 13. Porque Jacó teve 12 filhos. Tirou José, ficaram 11. Colocou os 2 netos, 11 com 2 dá 13. Mas as 13 tribos foram organizadas de forma a serem 12. Porque 12 é um número simbólico para a religião organizada, institucionalizada, estratificada no judaísmo. Em João 6,13, o grande discurso do pão, Jesus se apresenta como o pão do céu que Moisés não conseguiu dar. O número de cestos de pães que sobra é 12. Há 12 tribos no Antigo Testamento, há 12 apóstolos no Novo. Quando um apóstolo falha, Judas escolhe-se um 12º para substituir. Qual é a missão? A igreja é a unidade e a totalidade do povo de Deus. Não é difícil entender o que está sendo mostrado. A igreja substitui Israel. Ela é o novo povo de Deus. Ela é a comunidade que traz em si as marcas de unidade e totalidade do povo de Deus. Ela também está estruturada sobre 12 patriarcas, os 12 apóstolos. Judas sabia que escolher um outro que precisa haver 12. Hoje só lá em Macapá tem uns 100. Imagina ter mais apóstolos em Macapá do que Pirarucu no Rio Amazonas. Mas não há uma continuidade apostólica. Não houve uma comunidade apostólica no Novo Testamento, como não houve uma continuidade patriarcal no Antigo Testamento. Os patriarcas e os apóstolos deram fundamento aos 2 novos povos. Diz o texto, ele chamou assim os 12. O grego é prostalelomai, é enfático. Ele chamou para estarem com ele. Chamou a si os 12, chamou a si e para que estivessem com ele. Aqui está, no embrião da igreja, a definição do propósito da igreja. A igreja é chamada para viver com o seu Senhor, para ser sua possessão. E de novo, um paralelo entre a igreja de Israel. Em Êxodo 19:6, Israel é chamado de povo de propriedade de Deus. 1 de Pedro e a igreja fala sobre o povo de propriedade exclusiva de Deus. Irmãos, a lição aqui é muito simples. A finalidade maior da igreja é viver com Deus. A.W. Tozer, um santo cristão do passado, diz o seguinte: é falsa a noção de que a primeira missão da igreja é dirigir-se a Deus. A sua primeira missão é viver aos pés do seu Senhor. O alvo da igreja não é o mundo, mas é o seu Senhor. Por isso que a missão principal, maior da igreja não é a evangelização, nem missões, é a adoração. A igreja não existe em função do mundo, ela existe em função
ela existe em função do Senhor Jesus Cristo. No céu, não vai haver pecadores para evangelizar, mas vai haver igreja, onde vai haver Deus. Ele é o nosso alvo primeiro, Ele é a nossa paixão maior. Eu vou transformar isso no livro, já falo de um capítulo, mais à frente eu estou com a ideia de tratar de um capítulo sobre a missão específica da igreja. Eu quero dizer, vocês devem lembrar da evangelização de missões? Não, eu trabalho no campo missionário. Eu voltei sábado de uma viagem missionária, onde nós fizemos 230 quilômetros em 7 horas, em picada, no meio da floresta. Eu me lembro dos moços que viram Paulo expulsado do mundo. Acharam comigo, expulsado do mundo, sempre deu status. Viu? Vamos fazer, vamos. Aí lá vem a mulher, vai chegar em nome desse Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno que você saia do corpo desse mundo. Aquele demônio devia ser carioca, porque ele era um gozador. Aí eu disse assim, Paulo eu conheço, Jesus eu sei quem é, mas quem é que são vocês? Eu disse que o demônio avançou dos 7, deu uma surra e fez com que eles fugissem luz pela rua. Hoje a nudez é estável, mas naquele tempo era uma vergonha. O problema daqueles moços é que eles tinham que fazer a obra de Deus com autoridade de volta. Eles não tinham autoridade. A autoridade não vem por mim nem por decidência. Eu não sei de onde vem a ideia de que ele é sinal de espiritualidade. Espiritualidade é a marca da convivência com Deus. Quando Moisés saiu da presença de Deus, o povo via que o rosto dele brilhava. Spurgeon, numa ocasião que eu sermão com tanta convicção, que um irmão da igreja chegou e disse assim, doutor Spurgeon, quando o Senhor pregou, o Senhor estava tão ungido que parecia que o Senhor tinha saído do trono de Deus. Spurgeon ficou indignado e disse, mas eu saí do trono de Deus quando fui convertido. Pregador, pastor, os seus primeiros momentos do dia são de oração pelo nome de Deus. Amém. E ele é o alvo do seu ministério. Não é o seu ministério. Não tente escrever o seu nome em castanho e não use a igreja para catapultar o seu nome. Você é seu. Que a sua paixão seja pela obra de Deus. Amém. Eu fui salvo para cuidar da igreja. Você foi salvo para glorificar a Deus e cuidar da igreja. Nós existimos em função da obra de Deus. Nós somos chamados para viver com Cristo. E todo ministério, em qualquer dimensão, que não seja um ministério partilhado aos pés de Jesus Cristo, será fracassado. João 15,5, sem mim nada podeis fazer. Eu tenho recebido ativismo. Não me põe sobre a frente, mas os meus primeiros momentos do dia são para fazer um culto para a minha esposa. Eu chego na igreja e o secretário já sabe. Aí eu me lembro da hora que eu vou cuidar da minha vida, não manter o telefone. Se morrer não vai fazer diferença porque eu não trabalho no Instituto Médico Federal. Anota que acabando o momento da pessoa, eu vou para lá. Nós vivemos um tempo em que se nós não mudarmos nós mesmos, nós não trabalhamos. Eu acho irônico a nota da sua vida em Cânticos dos Seis. Não repareis não ser moreno, porque o sol queimou a minha pele. Os filhos de minha mãe me puseram como covarde de vinhos, mas a minha vida eu não guardei. Eu não guardou a vida de todo mundo, eu não guardou a Deus. O líder cristão nunca aconteça de você guardar a vida de todo mundo e não guardar a sua. Meu colega de ministério, nunca aconteça de você cuidar do seu rebanho e não cuidar de você. Nós somos chamados primeiramente para estar com Jesus. E se não tivermos essa compreensão, vai ser um fiasco. E é por isso que tem surgido como fiasco.
Deuteronômio 7, 6 a 8, Ahava, o amor eletivo, o amor do histórico. Israel tornou-se o povo de Deus não por mérito, mas porque o Senhor quis, na sua soberania, no seu amor eletivo. A soberania e o amor eletivo de Deus são a base da chamada dos que vieram ser igreja. Nós somos chamados para liderar o povo de Deus não porque nós sejamos bons, mas porque Ele quis. É um ato de soberania, misericórdia e vontade. Então não se envadeça pensando, eu sou o rei da cocada preta, eu sou o rei, ele é o caminho, me escolheu. Não. Não presumais de vós mesmos, dizendo que somos filhos de Abraão, porque se Deus quiser, Ele suscita filhos de Abraão nessas coisas. O mérito não é seu, é dele. Mas é uma escolha para a igreja vir a ser possessão de Deus. Vou ao outro ponto que eu já mencionei. Ele se enviou a pregar e deu autoridade para expulsar demônios. Você vai, ó, primeiro vem, depois vão. Ide, mas antes do ide, vem. Fazer o ide sem vir é fracasso, mas eles não. Pregar é a missão. E a expulsão de demônios era a mostra de sua autoridade que credenciava a igreja. Ele transfere à igreja a autoridade de expulsar demônios. Por quê? Mateus 12, 28. Se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, logo é chegado a vós o reino de Deus. Isso para mim também é fantástico, meus irmãos. Já no seu criando, a igreja recebe poder sobre os demônios. Uma senhora que perguntou: o demônio se manifesta na sua igreja? Eu disse: não. Por quê? Disse: primeiro que ele não é invocado lá. Onde Cristo está presente, ele não aparece. Segundo que ele é inteligente. Eu não consigo entender isso. Um demônio conversando com o outro. Hoje é sábado, qual é o seu programa para mim amanhã? Amanhã eu vou na igreja do apóstolo fulano, porque eu tinha que apanhar lá. O demônio resolveu tudo. A igreja tem autoridade sobre o demônio, sobre o poder do mal. Acredito em demônios. Eu não nasci em igreja evangélica. Eu vi no espiritismo. Eu creio em demônios. Eu vi a manifestação do demônio. Mas eu sei que ele aparece no reino de Deus. A igreja é a continuadora da propagação do reino. Ela é a parte visível do reino. Ela tem autoridade sobre o demônio, sobre o poder das trevas e precisa exercê-la. Isso não quer dizer que esse espetáculo circense que se vê em certos segmentos evangélicos e que o demônio é o centro do grupo. Agora, ao vivo, em todos, via em Bratel, o demônio, dá a sua palavra. Se a gente vê, quando a gente vê. Oh, pai, o sujeito expulsou o demônio da mulher. E aí perguntava a mulher o que tinha acontecido, e a mulher não sabia o que tinha acontecido. Então ele virou para o demônio e disse: não estava fazendo esse demônio. Eu te dou permissão, volta para o corpo dessa mulher para a gente falar de novo. Isso é a primeira vez que eu vejo o pastor endemoniar alguém. Mas não é esse espetáculo circense. É o fato de que a igreja tem poder sobre o mal. 1 de João 5,19, nova tradução da linguagem de hoje. O mundo inteiro está debaixo do poder do diabo. 1 de João 4,4, maior está em vós do que aquilo que está em glória. Quem está na igreja é o Espírito Santo, ele é maior do que o diabo. Quem está na igreja é Jesus Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja não tem o mundo. A igreja não tem o poder do mundo. Com isso, irmãos, nós aprendemos isto. A igreja não é um mero corpo social. A igreja não é um fenômeno sociológico explicado por meios humanos. A igreja não é produto de uma filosofia comportamentalista ou de uma linha política. A igreja é uma proposta da parte de Deus aos homens. Uma proposta que ele apresenta e que ela deve expressar muito bem em sua pregação e em sua vida. A igreja deve mostrar ao mundo o propósito divino para a humanidade. Ela deve expressar
necessária a misericórdia de Deus aos homens. Ela precisa ter uma profunda consciência de sua utilidade. E aí eu vou ao final. Não vou dar. Mas como eu disse, quando vocês olham o relógio, você verifica muito. O problema é quando você chega no relógio e põe na vida para ver se está funcionando. Como ninguém fez isso, acabamos um pouquinho. Mais 10 minutos. Ser igreja é fantástico. É estar inserido dentro de um plano bem elaborado por Deus, engendrado antes da fundação do mundo. Ser igreja é ter responsabilidade de representar Deus junto aos homens. Mas tem uma garantia fantástica. A igreja é vencedora e nunca será derrotada. Agora eu vou ao final mesmo. Nós vivemos hoje, em muitos segmentos da igreja, o produto de um fenômeno social, um grupo menor, vivendo dentro de um grupo maior, é culturalmente afetado pelo estilo de maior. Não deveria ser assim com a igreja, mas a igreja é um grupo menor, vivendo dentro de um grupo maior do mundo. E ela tem sido afetada pelo grande pior, o hedonismo, a filosofia do prazer, da realização. Em muitas igrejas, tudo é estruturado para as pessoas se sentirem bem. São clientes a serem fidelizados. Eles devem gostar do que vai acontecer. Devem ter o ego massageado para voltarem e adquirir o produto uma outra vez. Então eu escrevi aqui as marcas de uma sociedade hedonista que busca o prazer como bem maior, de uma sociedade de consumo que adora comprar novidades e coisas boas, tem tornado muitas igrejas locais em autênticos grupos meramente sociais com uma leve tintura religiosa. Todo mundo fica feliz quando acaba o culto, porque todo mundo teve o ego massageado. É um supermercado espiritual. Compre o que você quiser. A nossa finalidade é atender às suas exigências. Então nós temos igrejas que fazem uma pesquisa de mercado para saber o que aquele público quer para lhe oferecer um produto. Quando eu cheguei na igreja central de Macapá, um líder me perguntou: qual é o seu projeto para atrair jovens para a igreja? Eu disse: nenhum. Por que a igreja deve ter um projeto para atrair jovens? Por que não um projeto para atrair gente madura? Por que não um projeto para atrair terceira idade? Por que tem que atrair jovem? Porque na cultura secular o jovem é a verdade. Nós somos uma cultura estética. Velho é pelambudo, careca, barrigudo, flácido. Jovem é barbudo, barbudo. Jovem é que dá status. Mas nós precisamos ter projetos ou anunciar todo o conselho de Deus. Por isso nós vamos pregar o Evangelho. Nós subimos pastoral de uma igreja, a gente estava fazendo curso com 11 pessoas. Eu sou o quarto pastor em 7 anos. Os 3 anteriores estão fora do ministério. Não cheguei nenhum grupo da casa toda. Não olhei um grupo de saltinés que chegam saltando, dançando antes de começar o culto. Comecei a formatar a igreja dentro das Escrituras. Deus ama a sua palavra. Amém. A igreja chamou para pregar a palavra de Deus. Amém. E a palavra de Deus. Não são métodos, tem conteúdo. Não é casca, é essência. Não é embalagem, nem o rótulo, é o que está lá dentro. Muitas pessoas estão procurando mesmo por Deus. E quando encontram uma igreja que é séria, onde a palavra é pregada, a cruz é levantada, Cristo é exaltado, o Espírito age. Amém. Não precisamos de muito mais. Infelizmente, a quem vem
Evangelho como quem vem experimentar o sabonete. E agora, penúltimo parágrafo. A igreja deve ser analisada como uma ótica teológica. A igreja é algo solene, de origem divina. É um grupo que tem diversidade, que deve ser respeitada e preservada, que faz parte do propósito do seu fundador. Ela deve buscar e manter nessa diversidade uma unidade de propósito. A igreja deve ter uma profunda autoconsciência, noção de si mesmo para não perder o seu rumo. Ela vive e floresce no meio das lutas e à sombra do mal que a rodeia. Ela não tem o mal e nem os problemas. Os problemas são o adubo da igreja. E ela deve ter uma consciência muito forte. Formate assim, seminarista, quando você for pastor, a sua igreja. Formate-a com esta convicção de que ela é propriedade do Senhor Jesus, que ela foi chamada para viver com Ele no ato de soberania divina e que ela tem uma missão divina, dizer aos homens que o reino de Deus chegou na pessoa de Jesus Cristo. Que nele e por ele Deus está chamando os homens à reconciliação, a depois nas águas. Isto é incrível na igreja. E isto é igreja. São as linhas mestras da essência da igreja. Linhas que ela não pode perder sob pena de deixar de ser igreja. Amanhã, no mesmo canal, no mesmo horário, nós continuamos a nossa história. Mas deixe eu dizer uma coisa. Eu sou apaixonado por igreja. Eu sou barato debaixo dela por razão de igreja. Eu me converti muito na igreja e depois a Cristo. Eu não entendi nada que o pastor pregou quando eu fui à igreja. Normalmente ninguém entende os pastores. Mas quando eu entrei na igreja, eu falei, é isso que eu quero. Que as nossas igrejas sejam assim. Não é que o mundo pecador e que diga assim, achei o lugar do povo. Amém. Glória a Jesus.